Amém, já está conectado, amém. A paz do Senhor Jesus, pessoal do Meet, a Maria Oliveira, a Jéssica, a Nani, o Daniel, a Silvana, a Duda, amém. Pessoal do Facebook, do Instagram, do YouTube, amém. Pessoal que vai ouvir pelo áudio, amém. A paz do Senhor Jesus a todos, amém, gente. Essa semana é a última semana que a gente vai estudar Salmos de Davi, né? Sexta-feira a gente finaliza os Salmos de Davi. E segunda-feira a gente vai voltar para o livro de Samuel. E na terça-feira a gente vai começar o livro... Na verdade, a gente vai continuar o livro de Reis, porque a gente já leu um capítulo do livro de Reis, né? Então a gente vai continuar o livro de Reis. E a semana que vem a gente vai começar a estudar a história de Salomão. A gente vai começar a estudar o reinado de Salomão. E a gente também, ali no início do reinado de Salomão, a gente vai estudar o livro de Cantares, tá bom? E o livro de Cantares, depois a gente vai estudar o livro de Provérbios. E o último livro que a gente vai estudar antes de terminar a história de Salomão é o livro de Eclesiastes, tá bom? Amém, amém, amém. Glória a Deus. Semana que vem a gente volta pra história aí, amém, né? Tô animada, glória a Deus. Amém. Gente, eu quero falar mais uma vez, gente, da rifa. Tô me sentindo igual aquelas pessoas do comercial da TV, né? Que fica falando, deixa eu falar um pouquinho aqui. Parece a Sônia Abrão, né? Tô me sentindo assim. Mas, gente, é pra benfeitoria. A rifa, gente, quero lembrar vocês a rifa. Faltam 60 nomes ainda pra vender. É R$10 cada nome, tá bom? E o valor arrecadado, a gente vai ajudar um orfanato que cuida de crianças especiais. Nesse orfanato moram crianças especiais. São crianças que têm paralisia, tetraplegia, cegueira, né, surdez, são crianças assim, entendeu? E a gente vai ajudar esse orfanato, tá bom, gente? Então eu quero lembrar vocês que é R$10 cada nome, tem ainda 60 nomes, tá bom? Amém. E tem 3 nomes aqui, gente, que são sorteados que ainda vão ganhar R$100 cada um, entendeu? Então, além de você estar ajudando esse orfanato, né, de crianças especiais, você ainda vai concorrer a R$300, né? R$100 para 3 nomes. São 3 nomes para R$100, tá bom? Então eu queria lembrar isso, tá bom, gente? Amém. Que Deus abençoe cada um de nós. A paz, Eliane, a paz, Edna. Amém. Sejam bem-vindas. Amém. Amém. Eu tava falando sobre a rifinha aqui agora, amém. Falei até que às vezes eu me sinto igual Sônia Abrão, né? Aqui no meio da... Eu até falei isso, mas gente, eu tô me sentindo Sônia Abrão. No início da aula, gente, eu quero falar sobre a rifa. Parece Sônia Abrão, do nada ela vai falar sobre cartilagem, né? Então... Eu me senti meio Sônia Abrão agora, mas é uma boa causa, gente. Lembrando que vai ser revertido, tá? Esse valor para esse orfanato. E eu faço prestação de contas, tá bom? Então eu vou mandar a nota fiscal, tudo certinho, tá bom? Vocês vão saber todo o valor que foi dado. Eu vou tirar foto, tá bom? Das coisas chegando até as crianças, tá bom? Amém, tá? Então, eu queria lembrar isso, tá bom? Amém. Quem quiser aí contribuir, amém. Que Deus seja louvado, tá bom? Amém. Que Deus retribua 100 vezes mais na vida de vocês, amém. Em nome de Jesus, amém. Eu tava dizendo, a Edna e a Eliane chegaram agora, eu tava dizendo que essa semana é a última semana dos Salmos de Davi. Sexta-feira a gente finaliza os Salmos de Davi, né? Quarta a gente não tem, né? Na quinta-feira a gente vai estudar um salmo e na sexta-feira outro salmo e acabou. Aí na semana que vem a gente vai começar a falar sobre a morte de Davi, né? A gente vai falar sobre as últimas palavras de Davi, os aconselhamentos de Davi e a morte de Davi. E semana que vem a gente começa a falar sobre o reinado de Salomão, tá bom? Então semana que vem a gente já vai começar a história de Salomão e no início ali da história de Salomão a gente vai começar a estudar o livro de Cantares, tá? Que se passa ali no início da história dele. E depois, né, que Deus der para ele sabedoria, tal, a gente vai estudar o livro de Provérbios, tá? Então, durante a história de Salomão. E no finalzinho ali da vida de Salomão, a gente vai estudar o livro de Eclesiastes, tá? Então, a gente já tem esse parâmetro aí. Semana que vem a gente já começa a história de Salomão. Glória a Deus, a gente volta para a história. Amém, tá bom? A gente termina o livro de Salmos relacionados a Davi, tá? A gente vai voltar mais para frente no livro de Salmos, na história de Salomão, para falar um salmo, que eu tenho certeza que é de Salomão, então a gente vai estudar esse um salmo na história de Salomão. Fora isso, eu não sei quanto que são, de quem é a autoria dos outros salmos. Então a gente vai estudar ali, depois que terminar a história de Salomão, depois que a gente estudar Eclesiastes, a gente vai estudar o restante dos salmos ali, que eu não sei de quem são a autoria. E alguns salmos são
do tempo de cativeiro ou pós-cativeiro. Então, a gente só vai estudar ali naquele período, tá bom? Então, a gente vai estudar aquele período da história onde o povo do reino de Judá vai para a Babilônia, né? A gente vai ler alguns salmos. E quando o povo volta, né? Então, quando o povo volta, reconstrói Jerusalém, né? Começa a reconstruir ali o templo. Então, a gente vai estudar o restante dos salmos. E então, a gente vai finalizar os salmos ali, tá bom? A gente vai finalizar os salmos depois do cativeiro, tá bom? Então, ainda tem alguns salmos aí em aberto que a gente vai estudando ao longo do tempo, tá bom? Amém, gente. Eu vou orar agora, a gente vai estudar 2 salmos hoje, é o Salmo 141 e o Salmo 143. São salmos bem simples, tá? Não tem muita coisa que explicar, eu vou fazer a minha leitura do meu jeito, né? Aquele jeito que eu já vou explicando, né? O versículo, tá? Mas assim, não é nada de extraordinário, que eu preciso mostrar, coisa que tá ali escondida, não, é coisa bem simples, tá? Os 2 salmos, amém. E a gente finaliza, e glória a Deus, como eu disse, quinta a gente vai ter o penúltimo salmo de Davi e sexta-feira o último salmo de Davi. E semana que vem a gente volta para o livro de Samuel, para finalizar o livro de Samuel 2 e entra no livro de Reis, tá bom? E começa a estudar a história de Salomão. Amém, amém. Eu vou, então, fazer a oração agora, amém. A gente começa a estudar o Salmo 141 e o Salmo 143, amém. Meu Deus, obrigada, Pai, obrigada por mais um dia. Obrigada por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos diante da tua santa presença, diante da tua santa palavra, Pai. Meu Deus, que o Senhor, Pai, nos encha de sabedoria, Pai, derrama sobre nós o seu discernimento, meu Deus, nos torna conhecedores da tua verdade, Senhor, amém. Revela a tua palavra a cada um de nós, revela a tua verdade, Pai, de uma forma inconfundível, de uma forma apaixonante, de uma forma irresistível, de uma forma clara e simples, Pai. Que não venhamos a ser confundidos, que não venhamos a entender errado a tua verdade, que não venhamos a ser enganados, Pai, mas que venhamos a compreender a única verdade que nos liberta, que é a tua. Que venhamos só compreender a tua mensagem como ela é, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor, Pai, nos perdoe todos os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas fraquezas, Pai. Nos perdoa, Pai. O Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus maravilhoso e nós lhe agradecemos por isso, Pai. Amém. Que a tua bondade, a tua misericórdia, meu Deus, nos sigam todos os dias das nossas vidas. Amém. Que o Senhor, meu Deus, nos encha de bênçãos, derrame sobre nós, Pai, todas as suas boas promessas, todas as suas boas palavras se cumpram em nossas vidas, em nome de Jesus. Nos livra de todo mal, Pai. Amém. Amém, amém, amém. A paz, Cida entrou, né, durante a oração, amém. Dona Maria, amém. Então, a gente vai estudar hoje o Salmo 141 e o Salmo 143. Como eu disse, são 2 salmos simples, tá, gente? Então, eu vou ler do meu jeitinho, mas, assim, é bem simples, assim, não tem muita coisa, assim, tá? Então, eu vou fazer a leitura aqui do meu jeitinho, amém. Versículo 1, né, Davi diz assim, ó Deus, eu clamo a ti, eu oro a ti, né, eu tô pedindo socorro a ti. Vem logo me ajudar. Vem depressa. Deus, escuta-me. Escuta o meu pedido de socorro. Escuta o meu pedido de ajuda. No versículo 2, Davi diz, Deus, recebe a minha oração como se ela fosse incenso. E que as minhas mãos levantadas sejam como a oferta da tarde. A gente lembra, né, que ali no livro de Levítico, né, as ofertas, elas tinham incenso, né? A gente lembra que até ali, né, Deus mandou colocar o altar do incenso ali para perfumar o Santo dos Santos, né? E o incenso, a Bíblia diz que tem um aroma agradável a Deus. Deus se agrada do cheiro do incenso, né? Quando sobe aquela fumaça, aquele cheiro do incenso, Deus se agrada muito. No livro de Apocalipse, no capítulo 5, e se eu não me engano no capítulo 8 também, lá é feito uma analogia, lá diz, né, que na verdade Deus recebe as orações dos santos, as orações dos justos como incenso. Então Deus se agrada muito, Deus tem muito prazer na oração de um justo, na oração, né, de um salvo, na oração, né, de alguém que o serve, né, na oração de um verdadeiro servo, um verdadeiro cristão. Deus tem muito prazer, né? E a Bíblia diz isso em Apocalipse. E aqui Davi está dizendo isso. Deus, recebe minha oração com prazer.
como se ela fosse um incenso, né? Porque Deus tem prazer em sentir o cheiro do incenso. Então, ao ouvir a oração de Davi, ao receber a oração de Davi, que Deus tenha prazer naquela oração. E aqui diz, e que minhas mãos levantadas sejam como a oferta da tarde. Deus, olha que lindo, Deus, a gente lembra, né, que havia duas ofertas diárias ali, haviam duas ofertas diárias, a oferta da manhã, a gente estudou em Levítico, e a oferta da tarde. Era obrigatório ter essas duas ofertas. E Deus se agradava, eram ofertas diárias, né? Oferta da manhã, oferta da tarde. Provavelmente essa oração aqui é uma oração da tarde, né? Provavelmente Davi está fazendo essa oração. A gente lembra que era tarde, né? Eles consideravam a tarde. O período da noite não era contado como primeira hora, segunda hora. Uma vez eu falei sobre isso, né? Mas sim, né? Era uma outra terminologia. Ali era vigília, né? Era a vigília da noite. Então, começou a escurecer, já não é mais esse horário do dia. Então, a oferta da tarde era antes do sol se pôr. E provavelmente ele está fazendo essa oração à tarde. E ele está dizendo, Deus, que as minhas mãos levantadas, né? Então ele está com as mãos levantadas, orando a Deus, falando muito, se abrindo para Deus com as mãos levantadas para os céus. E ele fala que, na verdade, que as mãos dele sejam a oferta dele. Ele não está entregando boi, não está entregando dinheiro, não está entregando animal, não está entregando nada disso. Ele está realmente se entregando, né? É nesse sentido que ele fala, eu estou me entregando. Tem até um salmo de Davi que a gente lembra, que Davi diz, Deus, se o Senhor quisesse dinheiro, eu dava. Se o Senhor quisesse holocausto, se o Senhor quisesse algum animal, eu dava. Se o Senhor quisesse um terreno, eu comprava. Se o Senhor quisesse algo que estivesse à minha mão, eu faria. Mas o Senhor não quer nada disso, porque tudo isso já é teu. Então, o que o Senhor quer, né? E aqui Davi diz, eu não vou te oferecer um boi, uma vaca, dinheiro, porque isso já é de Deus. Então, o que ele fala? Que então as minhas mãos levantadas sejam a minha oferta. Que a minha rendição seja a minha oferta. Eu me rendo, eu me dou a ti. Que eu mesmo seja o sacrifício, que eu seja a oferta a ti. Eu mesmo me ofereço a ti. E aquilo que eu digo, né? Aquilo que eu oro, aquilo que eu falo, que suba ao Senhor como incenso, com aroma agradável, né? E eu me ofereço completamente como oferta a ti, né? Que lindo, né? E realmente a Bíblia diz isso, né? No Novo Testamento, a Bíblia diz que ainda há um sacrifício que a gente pode fazer. A Bíblia diz isso, né? Porque há esse questionamento lá na fé, mas que sacrifício eu tenho que fazer? Eu tenho que ainda continuar queimando não sei o que no altar, né? Eu tenho que fazer o quê? Qual é o sacrifício que eu posso fazer para agradar a Deus? E o Novo Testamento diz, há um sacrifício, há uma oferta que você pode fazer, que é o sacrifício vivo, que é você sacrificar a sua carne em vida, né? Ou seja, é eu renunciar à minha carne para andar na presença de Deus. Ou seja, é eu renunciar a mim mesmo e realmente me render a Deus. Não fazer a minha vontade, mas fazer a vontade de Deus. Esse é o sacrifício que ainda nos resta. Né? Às vezes a gente fica pensando que todo sacrifício, não tenho mais que fazer sacrifício nenhum, não preciso fazer mais nada, né? Jesus já fez tudo, o sacrifício de Jesus já me bastou, então eu vou fazer o que eu quiser no mundo, né? Não, há um sacrifício, a Bíblia diz isso, há um sacrifício que nós devemos fazer, que é sacrificar a nossa própria carne, matar o nosso próprio eu e viver para Deus, e fazer a vontade dele, ser obediente. Jesus diz isso, né? Sem obediência, ninguém será salvo. Não basta dizer Senhor, Senhor. Não basta dizer meu Deus, meu Deus. Não basta dizer Deus, Deus, eu te amo, eu te amo. Jesus diz isso. Não basta dizer isso. Não basta ter fé. A Bíblia diz porque Satanás tem fé. Satanás crê. Não basta ter fé. A Bíblia diz, né, que a todos nós é dada uma medida de fé. Até o ímpio tem fé. É dada uma medida de fé. A Bíblia diz isso. Todo mundo recebe uma medida de fé. Todo mundo. E então dessa medida nós temos que decidir para que ela se expanda, né? E como é que ela vai aumentando? Lendo a palavra de Deus, né? A fé vem pelo ouvir
ouvir a palavra de Deus. Mas há um limite, já há uma medida. A Bíblia diz isso, que tem uma medida. Deus deu um mínimo, não existe uma pessoa que não tenha fé. Ela tem fé em alguma coisa, né? Ela usou a fé dela para alguma coisa. Ela tem fé na ciência, né? Se eu disser para você que até o ateu, né? O ateu também recebeu uma medida de fé. Só que ele usa a medida de fé dele para quê? Para a ciência. Então a fé dele está onde? Na ciência. Mas ele recebeu uma medida de fé. Todo mundo recebe uma medida de fé. E hoje o sacrifício somos nós, né? E que lindo, Davi já entendia isso aqui. Davi já entendia que Deus não queria sacrifícios, que Deus não queria sangue derramado. Deus queria obediência. Deus diz isso para Saul, né? Porque Saul, ele peca, né, oferecendo holocaustos, né, oferecendo sacrifícios. E Deus diz por meio de Samuel, mais me vale a obediência do que o sacrifício. Na Bíblia também é dito, né, se vocês obedecessem, vocês não precisavam sacrificar. Né? Então Deus não tem prazer na oração depois do pecado, mas sim na obediência. Deus tem prazer na obediência. Mas se pecou, se arrependa, que Deus recebe um pecador arrependido, né, com alegria. Mas Deus tem prazer na obediência e não no sacrifício. E é isso que Davi sabe. Davi sabe isso, que não há nada que ele faça que vá agradar a Deus, que vá render a Deus. Deus não tem prazer em sangue, Deus não tem prazer em sacrifício. Então Davi decide que o maior sacrifício que ele pode dar é ele mesmo. Gente, se eu fizer um sacrifício e oferecer para Deus dinheiro, não vai me custar tanto quanto oferecer o meu tempo, quanto oferecer a minha força, quanto oferecer a minha energia, quanto oferecer, né, a minha voz, né? Custa muito mais para mim me oferecer do que oferecer o que já é de Deus, né? O dinheiro já é de Deus, né? A riqueza já é de Deus, tudo isso já é de Deus. Vai me custar muito mais eu me oferecer. E isso Davi está dizendo. Receba as minhas mãos levantadas como um sacrifício. Aí no versículo 3, Davi diz: ó Deus, controla a minha boca, para que eu não venha falar o que eu não devo. É verdade, né? Às vezes a gente fala o que a gente não deve, né? A gente fala demais. A Bíblia diz isso, que a boca fechada, com a boca fechada, até o estúpido, até o burro passa por inteligente. A gente vai estudar isso em Provérbios. Com a boca fechada, até o burro se passa por inteligente. Não tem erro. Boca fechada não tem erro. E é isso que Davi está dizendo. Deus, me ajuda a controlar a minha boca, para eu não vir a pecar. Porque aquele que fala demais, gente, pode ter certeza, aquele que fala demais fala bobagem. Fala demais. A gente deve mais escutar do que falar. A gente aprende muito escutando, né? Mas a gente quer falar, quer falar, quer falar. E uma hora, aquele que fala muito, fala bobagem. E Davi tá dizendo, Deus, controla minha boca. Ai, não tô falando de fofoca, gente. Não é fofoca. Às vezes a pessoa fala demais, mas não é que ela é fofoqueira. Não é que ela tá falando demais dos outros. Às vezes ela fala demais até dela mesma. Às vezes a pessoa fala muito sobre qualquer coisa. A pessoa fala demais. E essa pessoa tem que ter cuidado. Porque ela pode falar alguma hora o que ela não devia ter falado. Porque ela fala demais. Existem aquelas pessoas que falam tanto que elas não filtram antes de falar, né? Aí quando ela viu, falou demais. Falou o que não devia ter falado. Aí às vezes o que ela falou causa uma briga. Porque ela não pensou direito para falar. Falou demais. E esse Davi tá dizendo, Deus me dê sabedoria para eu não falar demais. Para eu ser prudente. Às vezes a pessoa, né, não é nem que ela vai falar demais e vai se comprometer, né, assim com o que ela vai falar, não. Mas às vezes ela fala demais que ela não vai saber se expressar e vai arrumar uma briga, porque falou demais. Então no versículo 4, Davi diz, Deus, não permita que o meu coração deseje fazer o mal. Deus, não permita que em meu coração eu deseje algum dia o mal. Cuida do meu coração. Cuida da minha boca, Deus. Cuida do meu coração.
para que eu não venha pecar com a minha boca, para que eu não venha pecar com o meu coração. Cuida, Deus. Cuida também, Deus, para que eu não venha a andar com os ímpios, para que eu não venha a andar com os perversos. Me ajuda. E aqui diz, me ajuda também, Deus, para eu não tomar parte na maldade deles. A Bíblia diz que quando a gente anda com a pessoa, a gente começa a se tornar igual a ela, né? Então, se eu começo a andar com ímpio, gente, automaticamente eu vou me tornar igual a ele. A Bíblia diz isso, e é óbvio, se você parar para pensar, gente, é muito claro esse raciocínio. Se você anda muito com uma pessoa, você pega os trejeitos dela. Sabe aquela pessoa, por exemplo, passa 3 meses num lugar que tem sotaque? Ela não volta com sotaque? Por causa disso, você pega os trejeitos. E às vezes a gente observa, né, tem pessoas que são tanto tempo casados que parecem até irmãos, né? Eles falam até juntos, né? Às vezes vão falar alguma coisa, eu falo os dois juntos, né? Porque eles são tão parecidos, mas tão parecidos, né? E o que é isso? É a convivência. A convivência torna a gente igual àquela pessoa. A Bíblia diz que eu devo andar com quem eu quero ser. Se eu quero ser tal coisa, eu devo andar com quem é tal coisa que eu quero ser. Se o meu sonho, né, é pregar a palavra de Deus, eu tenho que andar com quem prega a palavra de Deus, com quem conhece a palavra de Deus, com quem tem sabedoria sobre a palavra de Deus. É isso que a palavra diz. Se eu quero abrir uma empresa e ter sucesso, eu tenho que andar com pessoas que abriram empresas e tiveram sucesso. Eu não vou andar com uma pessoa que faliu 3 empresas. E é isso que Davi está dizendo. Deus, me ajuda para que eu não venha andar com o ímpio. Senão eu vou acabar virando ímpio. A Bíblia diz, né, que a Bíblia diz assim, que a gente tem que ter cuidado com o que a gente vê muito, né? Conforme a gente vê, aquilo vai para nossa mente. E aí há um problema. Primeiro entra na nossa mente pelo inconsciente, a gente não percebe. Então o que a gente começa a fazer? A gente começa a sonhar. Sabe aquele filme que você vê muito e depois você tá sonhando com o filme? É isso. Quando você vê muito uma coisa, aquilo começa a vir para tua cabeça. Primeiro vai para o inconsciente. Depois do inconsciente, ele passa para o consciente. Então você começa a pensar aquilo. E com o passar do tempo, o pensamento se torna em ação e você começa a fazer aquilo que você pensa. Você se torna o seu pensamento. E esse é o perigo de você andar com ímpio, porque o que você vê vai para o seu pensamento. E você vai começar a achar que aquilo é normal. Você vai começar a achar que aquilo é certo. Você vai começar a achar que aquilo é comum. E vai indo pra tua cabeça. Aí daqui a pouco você já tá pensando, mas não é tão ruim assim. Mas que bobeira. Mas também o povo pega pesado, hein? Mas isso é caretice, né? E você começa a pensar assim. E daqui a pouco você está fazendo igual aquela pessoa. E é por isso que a gente tem que ter cuidado e não andar com ímpio. E aqui diz, e Deus, que o Senhor me ajude para que eu não tome parte na maldade deles. Que eu não vire um deles. Né? Porque no início, Davi não tá falando de ser um deles. Davi tá falando de andar com eles, né? Mas ao andar com eles, eu me torno um deles. Por causa desse processo que eu acabei de falar. Quando você vive muito com a pessoa, você convive com a pessoa, você se torna igual. Você pega o jeito da pessoa. Você começa a falar igual a pessoa, né? Você começa a pegar os trejeitos da pessoa. Vocês ficam iguais, ficam parecidos. E é isso que Davi tá dizendo. Então aqui ele diz, e que eu nunca esteja presente nas festas dos ímpios. Que eu não celebre com eles a maldade deles. A Bíblia diz, né, que a gente tem que ter cuidado para não sentar à mesa do demônio. A gente já estudou sobre isso. Eu até dei o exemplo lá da galinha da encruzilhada, né? A Bíblia diz que a gente tem que ter cuidado e não sentar à mesa do demônio. Porque Deus, ele não divide a gente. Satanás aceita dividir a gente com Deus, mas Deus não aceita dividir a gente com Satanás. E Deus diz isso. Eu falei sobre isso quando a gente estudou sobre Baal Peor, né? O pecado ali de Baal Peor. A Bíblia diz que se a gente está na presença de demônios,
Deus não pode estar junto ali. Não há como ficar ali, né? Deus e o demônio junto. Não, não há. Não há como, né? O demônio tem que ir embora, né? Se Deus tá ali, o demônio tem que ir embora. Agora, os dois ficarem ali, né, conversando, de amigo, não dá. Então, se eu estou na presença dos demônios, Deus não está ali. E se eu estou na presença de Deus, os demônios não estão ali. Não tem como estar junto. Não tem como ter uma conversa, né? Não tem como os dois ficarem ali, né, se entendendo. Não tem, não dá. E a Bíblia diz isso, né? A gente lembra quando a gente estudou sobre a mesa dos demônios, Deus diz isso. Você não pode sentar à mesa com o demônio e sentar à mesa comigo. Ou você senta à mesa com o demônio, ou você senta à mesa comigo. Não tem como você participar de uma mesa que tenha demônios e depois você vir para minha mesa comer a Santa Ceia. Não dá. Eu já vi gente, sabe aquele negócio de Cosme e Damião? Eu já vi gente comendo isso, Cosme e Damião. Cosme e Damião, gente, é um negócio que existe tanto no candomblé, quanto eu acho que no catolicismo também, mas tem no candomblé também. Que eles consideram um deus, um santo, um deus, sei lá o que é. E eles fazem várias comidas e consagram para esse ser, Cosme e Damião. E são comidas consagradas a ele. São orações, comidas consagradas, é a comida dele. E eu vejo muita gente comendo. Eu já vi gente da igreja que se diz cristão comendo Cosme e Damião. E o que é isso? É sentar à mesa com o demônio. Você está comendo uma coisa que foi consagrado a um ídolo. É que nem você parar e comer uma galinha de uma encruzilhada. É a mesma coisa. Não tem diferença. Se eu chegar e comer um Cosme e Damião, não tem diferença nenhuma de eu parar na esquina, pegar uma galinha ali de uma macumba e comer. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É isso que a Bíblia diz. Eu estou sentando à mesa com o demônio. E neste momento, quando eu sento à mesa com o demônio, a palavra de Deus diz que Deus vai embora. Deus não fica sentado junto. Se eu escolhi o demônio, vai ficar o demônio. Porque Deus é educado. Deus não vai me forçar a ficar com ele. Deus vai embora. E aqui é a mesma coisa. Aqui Davi está dizendo que eu nunca esteja nas festas deles. Porque a festa é para celebrar o quê? Os deuses deles. Gente, eu não posso ir numa festa de um candomblé. Ah, mas não tem problema, eu sou cristã. É só eu não dançar. É só eu não me vestir igual eles. O que está sendo celebrado ali? Quem está sendo festejado ali? É o Deus deles. O Deus deles é a maldade, ou o Deus deles é o Deus da religião deles. É o Deus deles. Se a pessoa está se reunindo, não é candomblé, não é espiritismo, não é nada disso. Mas há uma reunião de perversos, né? Há uma reunião, sei lá, de matadores, né? Há uma reunião de matadores e eles estão festejando que o roubo deu certo. O que eles estão festejando ali? A maldade deles. O que é o Deus deles naquele momento? Qual é a festa? A festa deles é em virtude do quê? Da maldade deles. Eu não posso celebrar isso junto. Não posso. É isso que Davi está dizendo, não posso. E que Deus me ajude, né? Que eu tenha consciência disso. Eu não posso. Então, no versículo 5, Davi diz: Deus, eu até aceito que uma pessoa que é certa, que é justa, que é reta, que ande nos seus caminhos, eu aceito que essa pessoa me repreenda. Eu aceito que ela me castigue. Eu aceito. Mas agora, eu não aceito um elogio de um ímpio. Davi está dizendo aqui, eu prefiro a verdade que me machuca. Eu prefiro a verdade que para mim é como um tapa na cara, que faz doer, do que a mentira que parece doce, do que a mentira que parece que vem, né, me acariciando, me acalmando. Eu prefiro a verdade. Tem gente que prefere a mentira, né? Mas Davi tá dizendo não.
Eu prefiro 1000 vezes ser repreendido por uma pessoa justa do que ser elogiado por um ímpio. Eu prefiro 1000 vezes o castigo ao elogio. Uau! Sabe por quê? Porque Davi está dizendo, gente, quando você é repreendido, quando você é castigado por um verdadeiro justo, é verdadeiro justo, né? Que tem sabedoria de Deus, sabedoria do Espírito Santo. Quando você é repreendido, você aprende. A repreensão do Espírito Santo é diferente. A repreensão do Espírito Santo, ela não te traz desconforto, ela não te traz raiva, ela não te traz ira. Ela te traz conhecimento, ela te traz discernimento. Quando você ouve a repreensão do Espírito Santo, você fala, poxa, é verdade, eu tô errada. Eu vou mudar isso daí. É verdade. Isso é a repreensão do Espírito Santo. E é isso que Davi está dizendo. Eu prefiro a repreensão de um justo, porque eu vou aprender com ela. Vai me ser útil. Eu prefiro ser castigado por um justo, que ele me puna, né, que ele me dê uma lição séria, severa. Eu prefiro, porque eu vou aprender com castigo, do que receber um elogio de um ímpio. Porque nada vai me trazer aquele elogio falso. Nada vai me trazer aquele elogio daquele ímpio. Que coisa útil vai me dar aquilo? Nada. E é isso que ele diz. Deus, eu aceito a repreensão do justo, eu aceito que o justo me castigue. Porque isso, na verdade, é um gesto de amizade. Isso é sinal que ele me ama. Se ele está me repreendendo e ele é justo, é porque ele me ama. Se ele está me castigando e ele é justo, é porque ele me ama. Mas eu nunca vou aceitar o elogio dos perversos. E ainda mais, Deus, eu vou continuar orando ao Senhor contra a ruindade deles. Versículo 6. Quando seus chefes forem atirados do alto dos rochedos, então o povo saberá que eu dizia a verdade. Davi aqui está dizendo, olha, esse povo ele é guiado, né? Esse povo ele é guiado. Tem um líder ali, gente, a gente vê isso hoje. Tem alguém ali que movimenta, a gente tá certo, é isso mesmo, vamos. Tem um líder encorajando todo mundo, falando que é certo o que eles estão fazendo, e é errado. E aqui Davi tá dizendo, eu estou falando que isso é errado. Eles não acreditam em mim. Eles preferem acreditar no líder deles. E eu tô dizendo que aquilo é errado. E eles estão acreditando no líder deles. Mas quando o líder deles cair ladeira abaixo, quando o líder deles for derrubado daquela montanha onde ele fica lá em cima, aí sim, todos eles saberão que, na verdade, eu dizia a verdade. Não era ele. E era isso mesmo, né? Eles, né, os ímpios, né, eles ficavam, né, montanhas aqui tem dois níveis, né? Nos altos montes, né, naquele orgulho, prepotência deles, porque eles se acham sabedores de tudo, né? E a questão é você ser humilde para entender que você não tem toda a sabedoria do mundo. A sabedoria toda do mundo pertence a Deus. Sempre há algo para a gente aprender, né? E eles se acham máximos, estão lá no alto da montanha, inatingíveis, né? Mas quando vocês virem eles rolando, né, da montanha, né? É uma poesia aqui, rolando da montanha abaixo, vocês vão ver que eu estava certo. Então, no versículo 7, Davi diz: como a lenha é rachada e cortada em pedaços, assim os seus ossos serão espalhados na beira da sepultura deles. Assim como uma lenha é rachada e cortada em pedaços, assim como você pega uma árvore e corta ela em pedaços, né? Pega um tronco, né? A madeira da árvore, corta em pedaços, e você já não sabe mais, você vai e pega aquela madeira e distribui, cada um vai para um lugar e você já não sabe mais de onde era aquela árvore. Aquela madeira já não tem mais identificação de onde era o que, né? Ela se perdeu, né? Ela já não... Ninguém mais sabe, né? Ninguém mais viu, ninguém mais sabe e aquilo se esquece. É isso que ele está dizendo. Assim os ossos deles serão espalhados na beira da sepultura deles. Assim também eles serão espalhados. Não haverá memória para eles, né? E é isso que a palavra de Deus diz, né? No grande julgamento, quando Jesus vier, fizer o julgamento e eles forem lançados lá no lago de fogo e de enxofre, né? A palavra de Deus diz que lá na eternidade, os que forem salvos, né?
não terão. A gente não vai perder a memória, mas a palavra de Deus diz que a gente não ficará mais lembrando deles. Não porque a gente perdeu a memória, porque a Bíblia não diz que a gente vai perder a memória, mas porque já será esquecido, sabe? A gente não. Sabe aquela coisa que você nem lembra, assim, aconteceu comigo, eu tinha 3 anos de idade, eu não lembro, né? Vai ser assim, é isso que a Bíblia diz. E é isso que Davi está dizendo, eles não vão ser lembrados mais, eles se acham tanto, né? Eles se acham tão importantes, tão sábios, mas eles não serão lembrados. Então, no versículo 8, Davi continua, mas eu, ó Senhor meu Deus, eu continuo confiando em Ti e buscando a Tua proteção. Por favor, Deus, não me deixe morrer. Quanto a mim, né? Davi fala muito isso, né? Nos salmos dele. Davi fala muito isso, que o povo tá fazendo errado, os ímpios estão fazendo errado, mas aí ele fala, mas quanto a mim, né? Davi sempre faz isso. E aqui, mais uma vez, ele fala, mas quanto a mim, eu continuo confiando no Senhor. Eu não confio em mais nada além de Ti. Mas quanto a mim, eu continuo procurando a Tua proteção, Deus. Não me deixe morrer. Não deixe que eles me matem, né? Versículo 9, Davi diz, livra-me das redes que os perversos estendem para me pegar. Livra-me das armadilhas dos que fazem o mal, né? Me livra, né? Da maldade deles, das armadilhas deles, né? Versículo 10, para finalizar esse salmo. Que os maus caiam nas suas próprias armadilhas e que eu consiga escapar, são e salvo. Que a maldade deles caia sobre eles, né? E que eu fique liso. Então agora a gente vai para o Salmo 143. O Salmo 143 diz assim, ó Deus, ouve a minha oração. Escuta o meu pedido, Deus, e me responde. Porque o Senhor é fiel e o Senhor é bom. Versículo 2. Deus, não me julgue. Não me julgue, eu sou um servo teu, não me julga. Pois não há quem fique diante de ti em um julgamento e seja declarado inocente. Você vê a diferença de Davi agora, né? Davi, nos inícios do salmo dele, quando ali ele ainda estava sendo perseguido por Saul, Davi sempre fala, Deus me julga, né? Deus, eu sou reto, Deus, eu sou puro, Deus, eu sou bom, né? Deus, eu sou santo, né? Parecia as orações de Jó, né? Jó também ficava falando como se Deus devesse alguma coisa para ele, porque ele era bom, né? E aqui Davi chegou a uma conclusão agora. Olha como a gente percebe um Davi diferente, né? Davi chegou a uma conclusão agora. Davi fala, não me julga, Deus. Não me julga porque não há quem seja julgado por ti e seja declarado inocente por si mesmo. Eu não sou inocente de nada. Por mais que eu tente andar em santidade, por mais que eu tente fazer tudo certo, não tem como eu ser declarado inocente. Eu peco em pensamento, alguma coisa eu fiz. Como que eu vou ser declarado inocente? Alguma coisa vai ser encontrada. E que bonito, né? Ele diz isso. E a Bíblia diz isso, né? O Novo Testamento fala isso. A verdade é que ninguém é justificado por si mesmo. Foi aquilo que Deus falou para Jó. Jó, se você salvar a si mesmo, então sim, eu vou dizer que você é bom. Eu vou dizer que você é o cara. Mas se você não consegue salvar a si mesmo, não vem me dizer que você é bom. Deus fala isso para Jó. E Jó era um homem que se desviava do mal, né? E Deus fala isso para Jó. E aqui Davi está dizendo isso. Eu não posso ser declarada inocente por mim mesmo. E é isso que a Bíblia diz, né? Eu sou justificada em Cristo. Cristo é quem me justifica, não sou eu. Não há nada que eu faça que me justifique. Não há nada que eu faça que me torne inocente no meu julgamento. Eu sou declarada inocente no meu julgamento por causa de Cristo. Por quem Cristo é, não por quem eu sou. Não é sobre mim. Não importa quanto de dízimo eu dou, não importa quanto de oferta eu dou, não importa o que eu sacrifico, não importa o que eu faço, não importa o quanto de caridade eu faço, não importa o quanto que eu prego, não importa nada disso. Na hora de Deus julgar,
Nada disso pode ser me declarar inocente, nada disso. Eu não posso ser declarada inocente por mim mesma. Mas é Jesus Cristo. É por Jesus Cristo que eu sou justificada. A minha justificação não está em mim. A minha justificação está em Cristo. E mesmo assim, não diz que eu sou inocente. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que eu sou justificada. Tem uma diferença entre ser inocente e ser justificada. Quando você falta no seu trabalho, você leva um atestado. Sua falta é justificada. Significa que você não faltou? Não. Mas significa que houve uma justificativa. Você teve algum motivo, algo aconteceu ali, então a sua falta não vai ser cobrada. Houve uma justificativa razoável para aquilo não ser cobrado de você. E é isso que Deus está falando. Nós não somos inocentes. Nós somos justificados. Quando Jesus me julgar, ele não vai falar, você é inocente. Não, eu não sou inocente, ninguém é inocente. Eu sou justificada. Todas as minhas faltas são justificadas. Todos os meus pecados são justificados. Todos os meus erros são justificados. Aonde? Em Cristo. Cristo me justificou. E agora eu sou justa, me tornei justa nele, não em mim. Não há nada que eu faça que me torne justa. Nada. Só ele. Aí no versículo 3 diz assim: Deus, o meu inimigo me perseguiu até me pegar e me derrotou completamente. Ele me pôs numa prisão escura e eu sou como aqueles que morreram há muito tempo. Esse Salmo 143 é um salmo bem melancólico, é um salmo bem triste. É um salmo de alguém que está num lugar muito escuro, né? Um lugar de trevas, né? Não fisicamente, mas sabe, num lugar sombrio de si mesmo, que acha que não tem mais saída, né? Tá numa escuridão tremenda, numa depressão tremenda. Ele acha que não tem mais saída, que a morte é certa, ele já perdeu as esperanças. É isso que fala esse salmo. O salmista Davi está se sentindo assim. Ele já perdeu a esperança dele, ele já está desistindo de viver. Ele se encontra em um lugar muito escuro e está muito pesado para ele. É isso que ele fala. Aí então no versículo 3 ele diz isso. Ele diz que de tanto perseguir ele, conseguiram pegar ele, né? Os obstáculos que tanto perseguiam ele, as coisas que tanto perseguiam ele, as pessoas que tanto perseguiam ele, enfim, conseguiram pegar ele. E quando pegaram ele, derrotaram ele completamente. Ele está sem forças, ele não consegue lutar contra esse lugar de trevas onde ele se encontra. Ele está totalmente rendido. E ele diz que ele vê ali uma prisão escura, ele não vê saída. E ele está fraco, já não aguenta mais. E aqui ele diz que ele se sente como um morto-vivo. Ele já não tem mais a alegria de viver, ele já está sem sentido para a vida dele. E no versículo 4 ele fala, por causa disso, Deus, por eu estar me sentindo assim, eu tô quase desistindo. Tô quase desistindo de tudo. E o desespero, ele tem destruído o meu coração. A Bíblia diz, né, que a gente tem que cuidar do nosso coração. A Bíblia diz que a gente tem que cuidar do nosso coração, porque senão a gente cai. Senão a gente perde a fé, né? Então a gente tem que cuidar do nosso coração. E aí você deve estar dizendo, o desespero está destruindo o meu coração. Eu tô tão desesperado e isso tem me destruído. Eu já não tenho mais esperança. A minha esperança, a minha fé está sendo destruída por causa do desespero onde eu me encontro. Versículo 5, Davi diz, então eu paro e começo a lembrar do passado. Eu começo a lembrar de tudo que um dia o Senhor fez por mim. Eu começo a lembrar de todas as tuas ações. A Bíblia diz, né, que... Ai, tá na ponta da minha língua agora.
É o livro de Jeremias. Nossa, veio na ponta da minha língua, eu ia falar a mensagem. A Bíblia diz que, eu tô tentando lembrar a mensagem de Jeremias, tá na ponta da língua, mas eu não sei como expressar ela. A Bíblia diz, né, que quando a gente tiver, eu vou falar de outro jeito, quando a gente estiver num momento difícil, né, num momento que a gente não tem como enxergar solução, a Bíblia diz, né, que a gente deve trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. E é isso que Davi está dizendo aqui. Davi já não conseguia ver, ele olhava aqui em torno dele, ele já não via esperança, né? Ele ora e nada acontece, né? E ele tá cansado. Sabe aquela pessoa cansada? Ele tá cansado. Então ele começa a trazer à memória dele aquilo que dá esperança para ele, porque o coração dele já está destruído. E é muito perigoso, né, esse coração destruído. Então ele começa a tentar fazer a lembrança dele voltar para que o coração dele se encha de esperança de novo, né? E ele fala que ele começa a lembrar do passado dele, ele começa a lembrar do que Deus fez por ele, de todas as ações de Deus para com ele. E então ele levanta as mãos dele e começa a orar. E aqui diz: como terra seca, eu tenho sede de ti. Eu preciso do Senhor, Deus. Eu tô me sentindo aqui como uma terra seca. Eu preciso de ti. Vem e me inunda, né? Vem, Deus, eu preciso de ti. Uau, que lindo, né? No versículo 7, Davi diz: ó Deus, vem depressa e me responde. Porque a verdade é que eu já perdi as esperanças. Deus, não se esconda de mim, para que eu não venha a morrer. Só o Senhor pode me deixar vivo, então vem, me resgata. Versículo 8, Davi diz: Deus, eu peço para que o Senhor, todas as manhãs, me fale do teu amor. Não me deixa acordar e esquecer do teu amor. Aqui era um homem muito sofrido, né? Era um homem que ele já tinha perdido a esperança. Ele falou que o desespero estava destruindo o coração dele. E ele diz que ele já estava quase sendo morto. Já não sentia vontade de viver. Ele diz isso, né? Então ele diz: Deus, me lembra do teu amor a cada manhã. Porque eu esqueci. Tem um salmo de Davi que Davi diz isso, né? Davi diz: Deus, me mostra o teu amor. Manifesta o teu amor em minha vida, porque eu já não estou conseguindo mais ver. Eu não consigo ver o teu amor, não consigo ver a tua bondade na minha vida, Deus. Então faz mais uma vez. Me deixa sentir o teu amor, Deus, porque eu não estou conseguindo sentir. Davi diz muito isso, né? A gente já leu um salmo que Davi disse isso. E agora provavelmente deve ser no mesmo nível. Davi não está conseguindo sentir o amor de Deus. Ele está sofrendo tanto, está sendo tão difícil para ele já não tem mais vontade de viver, né? Davi, ele foi um personagem muito depressivo, né? Ele teve bastante depressão séria, gente. Não era depressãozinha, não. Era depressão grave, pelo jeito, né? E ele diz isso, né? Ele não consegue enxergar o amor de Deus. Ele tá vivendo um momento tão difícil na vida dele que ele não consegue enxergar o amor de Deus. Então ele fala: Deus, vem a cada manhã e me fala do teu amor. Porque em ti eu tenho colocado a minha confiança. É engraçado que aqui no versículo 8, Davi diz: me fala do teu amor. Davi não diz: me mostra o teu amor, né? Tem um outro salmo que Davi fala: me mostra o teu amor, porque eu tô olhando e não tô vendo mais teu amor. Eu vejo na minha vida e não vejo o seu amor manifesto mais. Mas aqui ele não fala para Deus mostrar o amor. Ele fala para Deus falar do amor. Falar do amor como alguém que precisa se lembrar de algo, né? Parece que Davi se esqueceu que Deus ama, né? Do amor, como que é o amor de Deus, mas Davi se esqueceu. E Davi então precisa ser lembrado. Então Davi fala: Deus, me fala mais uma vez do teu amor. Davi não tá falando: Deus vem e me ama, Deus vem e manifesta o teu amor, Deus vem e me mostra o teu amor. Parece que o nível de Davi é tão sério, gente, tão grave, né? De depressão,
que a manifestação já não ia resolver, né? É algo já que está dentro dele, o coração dele está doente. Sabe aquela pessoa, né, que ela tá numa depressão tão forte, o coração dela tá tão doente que você vai e leva ela na praia, gente, você pode dar um carro para ela, você pode fazer o que for. Nada vai mudar? Porque não há o que aconteça ao redor dela, não há o que aconteça que vá fazer ela mudar. Ela precisa mudar dentro dela. E é isso que eu sinto aqui quando o Davi fala. Parece que Davi não tá pedindo para Deus mostrar o amor, para que algo aconteça em redor dele, para que algo aconteça ao redor dele, né? Que algo seja, né? Porque isso já não faria mais diferença para ele. Parece que ele precisa ser mudado, né? O coração dele tá doente. E ele precisa reviver aquela esperança dentro dele, né? Ele precisa aquecer o coração dele de novo, ele precisa lembrar do amor de Deus, né? E é isso que ele fala: Deus, eu esqueci, mas fala para mim para eu lembrar do teu amor, né? E fala para mim porque eu confio em ti, Deus. Vem falar do teu amor porque eu confio em ti. As minhas orações sobem a ti. Mostra-me o caminho que eu devo seguir. Eu sei que o Senhor me ouve. Eu sei que as minhas orações estão subindo. Eu sei que minhas orações estão chegando ao Senhor. Eu sei. Então me mostra qual caminho eu devo seguir, porque eu não tô vendo saída para o que eu tô vivendo. Eu não tô vendo solução. Então me mostra, Deus. Tá difícil. Aí no versículo 9, Davi diz: Deus me livra dos meus inimigos, porque o Senhor é a minha proteção. Versículo 10. Tu és o meu Deus. Me ensina a fazer a tua vontade. Uau! Talvez por isso que Davi não tenha até pedido para Deus manifestar o amor dele, né? Para algo acontecer, né? Porque Davi está dizendo: Deus me ensina a fazer a tua vontade. Tão difícil isso, né? Às vezes a gente quer que Deus faça a nossa vontade, mas não a gente fazer a vontade de Deus, né? E se a vontade de Deus for que Davi fique mais um ano nesse perrengue? E é isso que Davi está dizendo: Deus me ensina a fazer a tua vontade. Se a tua vontade é que eu passe por isso agora, me ajuda a cumprir a tua vontade. Se a tua vontade é que eu fique mais... se a tua vontade, né? É meio estranho quando a gente fala assim de Deus, né? Mas se os seus propósitos, se os seus planos são que eu fique mais um ano doente, Deus, me ajuda para que eu cumpra a tua vontade, para que eu não desista, para que eu faça a tua vontade, porque há um propósito nisso. Se a tua vontade é eu estar passando por isso, então me ajuda a cumprir a tua vontade, ainda que não seja a minha. Lembra bastante Jesus, né? Jesus lá, quando ele fala: Deus, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. E aqui é o que Davi está falando: que eu aprenda a aceitar a tua vontade, Deus, ainda que ela não seja a minha, mas que eu aprenda a aceitar a tua vontade e a cumpri-la. Né? Às vezes a vontade de Deus é uma coisa, a gente vai e faz outra coisa. Abraão, né? A vontade de Deus não era que Abraão tivesse Ismael, né? A vontade de Deus era que Sarai é que tivesse o filho, né? A descendência. Então, não foi a vontade de Deus que Abraão estava fazendo ali. E é isso, a gente tem que aprender, aprender os caminhos para cumprir a vontade de Deus, né? Às vezes eu quero muito uma coisa, eu quero fazer muito uma coisa, é um plano, mas não é o plano de Deus, não é a vontade de Deus. E eu tô empurrando, igual Abraão, eu tô querendo fazer, mas não é o plano de Deus, não é a vontade de Deus. Igual Davi queria construir o templo, mas não era para ele construir, era para Salomão. E se ele fosse e construísse? Me ensina a fazer a tua vontade e não a minha, né? E aqui Davi diz: que o teu espírito seja bom para mim e me guie por um caminho seguro. Que o Senhor seja bom para comigo e que o Senhor me guie por um caminho seguro.
aqui pela primeira vez, Davi diz, não seja um caminho difícil, Deus, me muda o caminho, né? É uma oração diferente, né? A gente vê uma oração que anterior, que estava sua mão me guiará, né, pelo vale da sombra da morte, né? Aí não temerei mal nenhum. E você vê que, não tem problema ser um caminho perigoso, né? É o vale da sombra da morte, é um caminho perigoso. Mas Deus está de mão dada comigo, eu não temerei. Mas agora, Davi tá tão de saco cheio, Davi tá tão chateado, Davi tá tão... que ele fala, Deus, eu quero ir por um caminho seguro. Sabe aquela pessoa que, por exemplo, sofreu tanto, que fala, Deus, por favor... encurta meu sofrimento, eu acho que já tá bom, acho que já chega, Deus, se for possível, encurta aí, né, me faz agora viver um ano de sossego, né, parece aquela pessoa que teve um ano muito difícil, né, um ano muito ruim, então deve falar, Deus, agora me faz ter um tempo de paz, um tempo de tranquilidade, né, é isso que parece. Aí então no versículo 11, Davi diz, Deus, me mantém vivo, porque o Senhor prometeu. O Senhor me disse. Então me mantém vivo. E porque o Senhor é bom, me livra das minhas aflições. Olha só, Davi não está dizendo porque eu sou bom, porque eu não mereço sofrer, porque eu não mereço passar por aflições, me livra das minhas aflições. Não, Davi diz porque o Senhor é bom, porque a verdade é que eu mereço sofrer. Em alguma coisa na minha vida o Senhor vai achar que eu mereço sofrer, que vai justificar o meu sofrimento. O Senhor vai achar alguma coisa na minha vida que vai justificar o meu sofrimento. Mas que não seja por mim, mas seja porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é bom, me livra dos meus sofrimentos, das minhas aflições. Versículo 12, Davi finaliza e diz assim, Deus, mata os meus inimigos, pois o Senhor tem amor por mim. Uau! É alguém aqui, gente, que sabe quem é Deus. E tem um nível de intimidade com Deus, gente, que a pessoa não tem dúvida que é amado. Às vezes você para na tua vida, né? E você fala, eu acho que eu não era tão amado assim, né? Acho que a pessoa não me amava tanto. E você achava que a pessoa era louca de amores por você, né? E acontece alguma coisa e você fala, ela não me amava tanto assim quanto eu achava. Mas você vê, Davi tem uma intimidade com Deus. Davi tem um relacionamento com Deus. Que Davi tem certeza que Deus o ama. Não, eu não acho. Ele me ama. Ele me ama. E por causa disso, porque ele me ama, ele vai matar todos os meus inimigos. Ele vai matar todos os obstáculos que se levantarem, porque ele me ama. E porque eu sirvo ele. Não basta o amor dele, eu o sirvo também. Né? Quando você fala assim que Deus te ama, parece muito católico, né? O católico que diz isso, Deus ama, Deus ama, Deus ama todo mundo, né? Mas aqui Davi diz, mas também porque eu sou o seu servo. O que é ser um servo? É ser obediente. Para você servir alguém, você tem que ser obediente. E aqui ele diz isso. E porque eu sou obediente, o Senhor vai acabar com todos aqueles que me perseguem. Porque eu sou obediente a ti. Amém, amém. Gente, então amanhã a gente não tem aula, tá bom? Na quinta-feira a gente vai estudar o Salmo 144, na sexta o Salmo 145, na segunda a gente vai voltar para o segundo livro de Samuel, capítulo 23, tá? E na terça-feira a gente vai estudar o segundo livro de Reis, capítulo 2, vamos falar sobre a morte de Davi. E na quinta-feira já começa a estudar o reinado de Salomão aí, glória a Deus, tá? E foi o que eu disse, a gente vai estudar o reinado de Salomão. No iniciozinho da história de Salomão, a gente vai estudar o livro de Cantares, né? Que é um livro ali, fala sobre um amor ali, né? Parece que era um amor jovial, né? Tem bastante coisas ali, né? Que parece realmente um amor jovem, né? A gente vai estudar o livro de Cantares. Depois que Deus der sabedoria para Salomão, a gente vai estudar o livro de Provérbios,
né? E por último, no finalzinho da história ali de Salomão, quando a gente estiver chegando ali perto da morte de Salomão, a gente vai estudar o livro de Eclesiastes, tá bom, gente? Então, amém. Glória a Deus. Semana que vem a gente já vai começar aí a história de Salomão. Amém, amém, amém. Amém, Nani, amém, Edna, glória a Deus. Gente, eu vou desconectar então Facebook, Instagram e YouTube, tá bom? Amém. Eu vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida. Um beijo a todos, tá bom? Facebook, Instagram e YouTube, amém.